Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre representação geométrica de uma relação binária. Essa representação geométrica será feita no plano cartesiano. O que seria o plano cartesiano? É um sistema formado por duas retas perpendiculares, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, que são chamadas de eixos orientados, x e y. Então, ficaria assim: um eixo na horizontal, um eixo na vertical com 90 graus, certo? O eixo X é chamado eixo das abscissas. O eixo Y é chamado eixo das ordenadas. Então, seria o X na horizontal e o Y na vertical. O ponto de encontro dos eixos é chamado de origem, que é lá onde eles se encontram. Representando pontos no plano. Vamos lá. Os pontos no plano são localizados através de pares ordenadas, com uma coordenada x e uma coordenada y, de forma que para localizar a partir da origem, o x movimentamos para a direita ou para a esquerda. Então, para localizarmos a informação da abscissa, nós analisamos para a direita e para a esquerda. E então, se o valor do x for um valor positivo, ele vai movimentar para a direita. Agora, se o valor do x for um valor negativo, o ponto ele vai estar à esquerda da origem, sempre em relação à origem. E a análise do y? Como que vai ser feita a análise do y? O y movimentamos, ou seja, analisamos para cima ou para baixo. Se o valor que estiver no y for um valor positivo, nós analisamos que o movimento será para cima. Agora, se o valor do y for um valor negativo, nós analisamos que seu movimento será para baixo em relação à origem. Então, a análise é feita sempre em relação à origem. O x movimentar para a direita ou para a esquerda e o y movimentar para cima ou para baixo. Quadrantes. Se o meu par ordenado for positivo, quer dizer que o meu ponto pertence ao primeiro quadrante. Ah lá, primeiro quadrante. Por que aquele ponto ficou ali? Olha para vocês verem em relação à origem. O ponto está à direita da origem e o ponto está acima da origem, porque as duas informações são positivas. Olha lá, positivo, positivo. Logo, essa região é chamada de primeiro quadrante, a região que está à direita da origem e acima da origem. O segundo quadrante. No segundo quadrante, nós temos o valor de x negativo e o do y positivo. Então, um exemplo. Este ponto, ele está localizado à esquerda da origem, ou seja, o seu valor de x foi negativo. E ele está acima da origem, então o seu valor de y foi positivo. Aqui, e essa região é a região do segundo quadrante. Outro ponto, negativo, negativo. Ele pertence ao terceiro quadrante. Um exemplo, olha lá de vermelho, ponto. O x, o ponto, está à esquerda da origem, então o seu x é negativo. E ele está abaixo da origem, então o seu y também é negativo, certo? E essa região é a região do terceiro quadrante. E a última região é o x agora positivo e o y negativo. Pertence ao quarto quadrante. Olha lá o ponto de vermelho.
Reparem que o ponto agora está à direita da origem. Então, o seu valor de x é positivo. E o ponto está abaixo da origem. Então, o seu valor de y negativo. Positivo para x, negativo para y. E essa região é a região do quarto quadrante. Então, pelos sinais, nós localizamos em que quadrante o ponto se encontra. Então, para saber em que quadrante o ponto se encontra, basta analisarmos os seus sinais. E se os pontos pertencerem aos eixos? Se ele pertencer ao eixo x, sua ordenada, ou seja, seu y, é zero. Exemplo, o ponto A ele tem um x positivo e o y é zero. Então, o A ele está à direita da origem e não vai subir nem descer, porque como a ordenada é zero, não é nem positiva e nem negativa, fica em cima do eixo x, só que à direita. E o ponto, olha lá. E o ponto B, ele é negativo para x e zero, ou seja, ele está à esquerda da origem. E como o seu y é zero, ele não subiu e nem desceu, ficou em cima do eixo x. Então, se para o ponto estar em cima do eixo x, a sua ordenada tem que valer zero. E no eixo y? No eixo y é o contrário. Sua abscissa é zero, seu x é zero. Dois exemplos. O ponto C, ele é zero para x e positivo para y. Se ele é zero para x, ele não vai movimentar nem para a direita e nem para a esquerda, mas ele vai subir. Olha lá para vocês verem o ponto C. Ele não está nem à direita e nem à esquerda da origem, mas ele subiu, porque o seu y é positivo. E o D? O D tem x0, então não vai movimentar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas como o seu y é negativo, ele vai descer. Olha lá o D. Ele está em cima do eixo y. E se estiver na origem? Para o ponto estar na origem, a sua abscissa é zero, seu x vale zero, e sua ordenada é zero. O y também vale zero. E ele é representado pela letra O, comumente. E é zero para x e zero para y. Então, ele vai ficar na origem. Como o x é zero, não movimenta nem para a direita nem para a esquerda. E como o y também é zero, não movimenta nem para a direita e nem para a esquerda. Agora, a representação geométrica no plano, vamos ver um exemplo de uma relação. Seja A o conjunto de elementos 2, 3 e 4, e B o conjunto de elementos 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e a relação R, que é igual ao conjunto de pares ordenados x e y, que pertence a cartesiano B, tal que a sua imagem é igual ao domínio, duas vezes o domínio, mais 1. Então, se eu fosse calcular os pares ordenados, eu faria a tabelinha como eu fiz aqui. E por essa tabelinha, nós vemos que o par ordenado 2 e 5 é válido, pertence a cartesiano B, 3 e 7 também, 4 e 9 também, e 5 e 11 não, porque o 11 não pertence ao B. Lembrando que o x pertence ao A e o y pertence ao B. Por quê? Porque no A cartesiano B, A apareceu primeiro, então o x está no A. E o B apareceu por último, então o y é do B. Como seria a representação geométrica desses pontos? Então, eu vou traçar o meu plano cartesiano. O primeiro é 2 e 5. Se o 2 é positivo e o 5 é positivo, pertence ao primeiro quadrante, ou seja, eu vou movimentar, o ponto vai estar à direita e acima. Vamos ver, ó, à direita e acima, 2 e 5. O 2 teve resposta 5, então o 2 subiu até o 5. O próximo, 3 e 7, positivo e positivo, também está no primeiro quadrante. Então ele vai estar à direita da origem e eu vou subir
até o 7. Então, eu vou andar para a direita até o 3 e vou subir até o 7. 3, 7. 4 e 9. Positivo e positivo. Então, primeiro quadrante também. Então, eu vou andar 4 para a direita e subir até o 9. Olha lá, 4 para a direita e subir até o 9. 5 e 11. 5 e 11 vocês não colocam, porque ele não é válido. Então, não pode representar um par ordenado que não pertence ao produto cartesiano. Tá certo? Então, espero que tenha ajudado um pouco. Obrigado e até a próxima aula.